Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 208, onde vamos estudar Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Ah, estranhou que eu não mostrei o Evangelho? Então tá, ó, tá aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, viu? Capítulo 28, é aquele que fala das preces espíritas. E hoje vamos estudar os itens 38 e 39. É a prece para a hora de dormir. Gente, eu já vou começar logo falando do Facebook. Você que tem Facebook, nossa página, você está vendo aí, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Esse estudo de hoje, a prece na hora de dormir, é um estudo importantíssimo, porque todas as pessoas dormem, é simples. E essa prece, a gente saber se energizar, recuperar as energias do corpo físico, assim como as energias do nosso espírito durante o momento do sono, é fundamental. Compartilhem esse estudo. Se não quiserem que vejam o vídeo, porque o Sérgio, eu não gosto muito do Sérgio falando, tudo bem. Mas passe então esse texto do Evangelho para as pessoas e tudo mais. Porque ele é importantíssimo. Aliás, não só a prece na hora de dormir, como também na hora que a gente acorda. São dois momentos de grande conexão que a gente deve ter com o plano espiritual. Para trabalharmos, para fazermos, cumprirmos aí os nossos compromissos, as nossas tarefas e tudo mais. Então, compartilhem esse estudo. Nossa página na internet, você está vendo aí, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, você vai encontrar toda sexta-feira um novo estudo, sempre com um vídeo, aproximadamente 30 a 35 minutos. Vai encontrar o texto do Evangelho, vai encontrar o texto da página de preparo, hoje ó, é do livro Pão Nosso, do Emmanuel, que foi psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, a gente coloca entre parênteses em vermelho ali. Vai encontrar o Tira Dúvidas, o passo a passo de como fazer Evangelho no Lar. Vai encontrar o nosso WhatsApp, se você quiser tirar alguma dúvida, conversar, desabafar, trocar experiências, fazer alguma pergunta. Nosso WhatsApp, para quem está no Brasil, para quem está fora do Brasil, tem que botar o 55, que é o código do Brasil. Você está vendo aí, ó, para quem está no Brasil, basta colocar 21, que é o código do Rio de Janeiro, 99247-5631. Vou repetir, 21 99247-5631. Mandou a mensagem ali, eu só não posso garantir que naquele mesmo instante que você mande a mensagem, a gente vai poder responder. Por exemplo, se alguém mandar uma mensagem agora, né, no momento em que a gente está gravando esse vídeo, eu não vou poder responder. Mas, tão logo seja possível, a gente responde. Nenhum WhatsApp, nenhuma mensagem de WhatsApp fica sem resposta. Todas as mensagens a gente faz questão de responder. Assim como no e-mail. No e-mail, você está vendo aí, ó, amor, perdão e fé, @gmail.com. Entrou lá, pode mandar o e-mail. E-mail, às vezes, o e-mail vai no endereço errado, alguma coisa assim, nem sempre a gente consegue visualizar. Mas tudo aquilo que a gente visualiza, a gente também responde. Tá ok? Então tem esses canais aí, tá? Você pode aí também, dentro do estudo, já pegar uma jarra, um copo, um vasilhame, já bota aí na mesa com água, né? Porque a gente vai fazer a fluidificação da água daqui a pouco. Sendo assim, vamos dar início, né, ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá então.
Querido Deus, espiritualidade amiga, Mestre Jesus e todos aqueles que aqui se encontram, encarnados ou desencarnados, que estão neste local, obrigado por mais uma oportunidade de estudos, de conhecimentos, de verdades que nos são reveladas aqui e por essa chance de estarmos aqui aprendendo. Agradecemos aos anjos guardiães que aqui estão, dando sustento, o auxílio, o amparo. Pedimos para que o ambiente em que nos encontramos agora possa ser totalmente harmonizado, higienizado, limpo, espiritualmente falando. E que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Então, diante disso, vamos lá, né? Vamos ao estudo. A página de preparo, como a gente já tinha dito, livro Pão Nosso. Quem psicografou foi o Chico Xavier e quem escreveu esse livro foi o Espírito Emmanuel. E aí é o capítulo 39, Convite ao Bem. Engraçado, né? A gente falou de compartilhar no Facebook. Esse compartilhamento não é um convite ao bem? Não é? Então ele começa com uma citação de Jesus que foi anotado por Lucas no capítulo 14, versículo 10, que era o seguinte: mas quando fores convidado, vai. E aí o que o Emmanuel esclarece sobre isso? Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina suscetível, né, que torna possível de nos fornecer valores imortais. O bem é uma fonte que nos dá valores imortais, eternos. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. A origem, ao princípio, né? O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, né? Sadia, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, esquecendo deveres preciosos, e os apelos toda a vida continuam. 10 pessoas chamam você para visitar um hospital, para visitar um asilo, para visitar um parente, um amigo que está doente, para conversar com alguém que está desnorteado, que está perdido, que não sabe o que fazer da vida porque está sofrendo uma dificuldade. 10 pessoas chamam você para isso. Ah, eu estou sem tempo, não posso, não dá, está complicado. Aí um chama, ó, vai ter hoje aí uma balada, ó, a cerveja aí vai rolar solta, entendeu? A bebida é liberada, vai ter mulher pra caramba, vai ter aquilo tudo. Opa, vambora! Um chama pra isso, o cara vai. Repara só, é o que ele coloca aqui. A gente precisa desse amadurecimento. Sérgio, eu estou proibido então de jogar meu futebol, de ir para minha noitada, de ir para minha balada com os amigos, de ir para o restaurante, de tudo. Não, ninguém está proibido de nada disso. Cada um no seu tempo, né? Mas continua aqui o convite. Quer ir na balada? Tudo bem, vai na balada. Mas será que você não consegue um tempinho também para auxiliar o teu próximo? Para visitar um hospital, uma instituição, para fazer um atendimento fraterno, para visitar a casa espírita. E olha, em tempos de internet, para aqueles
que moram em cidades que não tem casa espírita ou que fica muito longe, o que não falta é canal, é site, onde você pode se tornar um voluntário. Pode prestar ajuda, um auxílio para quem precisa. São vários canais. Quer ver um site? O site do CVV, Centro de Valorização da Vida, cvv.org. Existe atendimento fraterno pela internet. E eles dão um curso e preparam as pessoas para que possam fazer esse atendimento. Um outro, o CVV não tem vínculo com nenhuma religião, com nenhuma crença. Pode ser. Para quem é espírita, Rádio Brasil Espírita. www.radiobrasilespírita.com.br. Entra lá. Sempre estão precisando. Atendente fraterno, pessoas que possam auxiliar pela internet sem sair de casa. Mas esse convite a gente costuma recusar. Agora vamos para o futebol, vamos para isso, vamos para aquilo. A gente precisa de equilíbrio. Eu aqui, eu tenho o meu momento também. Eu vou me distrair, eu vou assistir o jogo do meu time de vez em quando e tal. Mas eu também estipulo um horário para praticar o bem, visitar uma instituição. Estipulamos um horário para ter uma convivência familiar. Na minha casa é toda terça-feira à noite, é a noite da família, porque a gente nem olha para a cara dos nossos familiares. Esposa, marido, filho, filha, pai, mãe. A gente convive dentro da mesma casa e corre para cá, corre para lá, corre para lá. Ah, boa noite, está na hora de dormir. Ah, está na hora de acordar, vamos. E a gente não para, tá tudo bem com você, tá tudo legal, você precisa conversar, você quer desabafar um pouquinho? Meu filho, minha filha, tá tudo legal na escola? Tá acontecendo alguma coisa? Não tá? Tá bom? Vamos curtir, vamos conversar, vamos nos distrair. Sabia que você é muito importante para mim? Sabia que eu amo você? Quantos pais, quantas mães e quantos filhos não falam isso um pro outro? É importante a gente rever isso. Então ele coloca, é a nossa maturidade. É importante demais a gente trabalhar isso com mais cautela, com mais amor principalmente, né? Então ele coloca dessa maturidade. Aí ele fala, os apelos continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitação. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não espere pelo aguilhão, pela dor, da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite, pelas dores de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Na semana passada, a gente estava falando, para a gente se mexer e cuidar e fazer, a gente espera que chegue naquele ponto da dificuldade, do caos, da tragédia, da catástrofe. E citamos como exemplo um incêndio. Um incêndio que acontece numa casa, Ai meu Deus, corre daqui, salva lá. Ai caramba, tem que pegar aqui meus documentos para pelo menos não pegar fogo isso. Vai, corre lá, ajuda. Ih, tem um fulano ali que está preso. Meu Deus do céu, vai, chama o bombeiro, chama isso. Aquela dificuldade toda, Aí a gente se mexe. E aí, olha, em 90% dos casos, isso é informação do Corpo de Bombeiros. 90% dos casos de incêndio poderiam ser evitados se, por exemplo, tomassem a precaução de periodicamente chamar um eletricista para conferir os disjuntores, a fiação elétrica, se está tudo em ordem.
Mas a gente não faz isso. A gente se mexe na hora da dor, na hora da dificuldade. Quando a gente pode perfeitamente atravessar pelos obstáculos, por tudo, sem maiores problemas, sendo o quê? Uma pessoa com ações, com atitudes preventivas. Consegue visualizar isso? Né? Então a gente pode fazer muito disso, tá? Vamos lá. Ele coloca mais o quê? Então finalizou isso, vamos para o capítulo 28. A prece na hora de dormir. Bom, a gente deve fazer tanto uma prece antes de dormir, como na hora de acordar. Antes de dormir, vale a pena, inclusive, uma reflexão, conforme Santo Agostinho recomendou. Antes mesmo de eu fazer essa prece para a hora de dormir, o que eu faço? Deixa eu parar aqui 5 minutos e fazer um flashback aqui do meu dia. De manhã, acordei, dei bom dia para todo mundo. Mas aí meu filho queria conversar um negócio comigo, eu falei que eu estava com muita pressa. E caramba, quando eu cheguei do trabalho eu não falei nada com ele, né? Deixa eu corrigir isso. Eu posso até não poder naquela hora que ele quer, mas eu posso também arranjar um tempinho para dar atenção a ele. E aí quando eu estava trabalhando, quando eu fui para a rua, tinha um monte de coisa, eu estava apressado. Aí o guardador do carro queria que eu, o flanelinha lá, estaciona aqui, vem pra cá e tal. E ele nem era credenciado, nem tinha nada. E ficou, deixa o carro solto. Eu falei, não vou deixar solto. Não, então chega mais pra cá, chega mais pra lá. Eu falei, eu tô com pressa, não dá, eu tô indo. Eu tava realmente com pressa, mas eu poderia ter sido mais paciente, mais tolerante, né? Tudo bem, na volta eu até pensei nisso, dei o trocado dele, mas é uma pessoa que está ali, que está trabalhando, está tentando adquirir o seu ganha-pão. Desculpa. E aí nessa hora eu vou fazendo minhas reflexões. Amanhã, ou quando eu encontrar ele de novo, de repente eu vou pedir perdão a ele. Por eu estar tão esbaforido no dia de hoje. Vou tomar cuidado para que eu não tome atitudes iguais àquelas que eu tive naquele dia. E por aí vai, são vários exemplos, que a gente pode perceber. Os estresses do dia a dia. Será que eu poderia ter agido diferente? De uma forma melhor, tanto para mim como para aquela outra pessoa? Em primeiro lugar, essa reflexão, conforme Santo Agostinho ensinou, e a gente já estudou aqui no nosso Evangelho. Nosso Evangelho do Lar. E depois, vamos lá, a parte aqui que diz no prefácio, que é o item 38. Ele fala o quê? O sono tem por finalidade dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa repousar. O espírito não precisa de descanso. O espírito não cansa. Ok? Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, adormecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo, no desfrute, no aproveitamento das faculdades, das virtudes do espírito. Eu comecei a dormir, peguei no sono. Essa carcaça aqui, esse corpo, vai descansar, vai repousar, porque ele precisa repor suas energias. O espírito, ele vai ficar fazendo o que ali? Quando você leva o seu carro para o lava-jato, você fica dentro do carro enquanto estão lavando o carro? Não. Enquanto o carro está ali estacionado, está na oficina, está consertando, está reparando, você vai fazer o que dentro do carro? Não vai ficar dentro do carro? Você sai do carro e vai para outros lugares, vai fazer outras coisas. Comparativamente, o nosso espírito faz isso. Essa carcaça aqui está ali, repondo energias, está abastecendo. Opa, eu aqui, meu espírito se desdobra e eu vou para outros lugares no plano espiritual.
O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas do corpo, né? E também para as forças morais, reparação das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, né, do dia a dia, o espírito vai retemperar-se, fortalecer-se entre os outros espíritos. Aure, né, absorve no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que ao despertar lhe surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído, recuperado por momentos da liberdade. Então, o que acontece? Nós estamos presos, literalmente presos nesse corpo físico. A hora do sono, eu saio do corpo, meu espírito vai caminhar e eu vou encontrar com o meu mentor espiritual, com o anjo da guarda. É interessante que várias pessoas, quando vêm me perguntar sobre psicoterapia, e na psicoterapia reencarnacionista, as regressões, né, o mentor espiritual, o anjo da guarda, mostra várias situações para ele. Mas Sérgio, tem outro jeito de eu encontrar com o anjo espiritual? Com o meu guia, meu anjo da guarda? É claro que tem. Toda noite você tem a oportunidade. Na hora do sono, no desdobramento você vai, mas você esquece. Ah, mas eu não tenho intuições? Aí você chama de intuição. Você fala assim, foi eu que tive essa ideia. Foi nada, rapaz. Na maioria das vezes, foi justamente o seu anjo da guarda que lhe trouxe aquela intuição, aquele sentimento de vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali, vou desviar aqui desse caminho. E na maioria das vezes ele nem sabe que aquilo livrou ele de um desastre que poderia ter acontecido. E ele segue em frente, está tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Uma vez, eu vou contar aqui uma história. A minha esposa, na época eu estava namorando ainda com ela, eu morando no Rio de Janeiro e ela morando em São Gonçalo. Tinha que atravessar a conhecida ponte Rio-Niterói, tá? E eu já estava saindo com pressa para eu poder chegar lá e aquilo tudo. E não sei o que houve, que me deu um piripaque. Eu tive que ir ao banheiro ali, correndo, e atrasou a minha saída. Acabou atrasando a minha saída, 2 minutinhos, tá? E quando eu chego na ponte Rio-Niterói, já perto da praça do pedágio, houve um acidente um pouquinho na frente e um engarrafamento monstruoso. Meia hora ali naquele engarrafamento. E aí a gente andando devagarzinho naquilo, né? Aí eu olhei, caramba, olha só, 2 minutinhos, caramba, por causa de 2 minutinhos, se eu não tivesse ido ao banheiro ali naquela situação, eu não teria pego esse engarrafamento, né? Poderia tivesse saído mais cedo, logo corrido, acelerado. Aí chegou o mentor espiritual no carro. Aí ele falou assim, Sérgio, que fique uma lição e que você possa passar também essa lição. Você está lamentando por ter pego um engarrafamento onde, por uma diferença de 2 minutos, né, acabou atrasando. Mas você calcula que esse acidente tenha acontecido mais ou menos quantos minutos na sua frente? Eu falei, uns 2 minutos. Então, uns 2 minutos você pegou engarrafamento, porque se você não tivesse ido ao banheiro ali naquela situação, você teria saído de casa 2 minutos mais cedo. E você está percebendo que provavelmente aquele acidente foram 2 minutos de diferença para a hora que você passou. Aí me deu um estalo, eu falei, caramba, eu teria participado disso. Eu, pelo menos no engarrafamento, depois eu passei e fui embora, né? Segui meu destino. E às vezes são intuições, às vezes são coisas, obstáculos ali. E eu nem estava com tanta vontade assim de ir ao banheiro, mas veio o negócio ali e fui.
Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Podem os Espíritos nos influenciar? Muito mais do que isso, eles conseguem nos conduzir. Não fui conduzido ali naquela hora? Ah, Sérgio, mas... Ué... A gente recebe essa ajuda, recebe tudo isso. Só que a gente não dá valor, né? A gente não costuma dar valor a isso. Então vamos continuar aqui. Nessa hora que eu estou, então, no plano espiritual, eu fugir aqui um pouquinho do foco, é a gente ter esse contato, esse auxílio, essa comunicação com o anjo da guarda, com os mentores, com os amigos espirituais. Então ele fala assim, ó, como se dá com um presidiário perverso, acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva instintos maus em vez de procurar a companhia de espíritos bons. Busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. André Luiz fala muito sobre isso. Existem cursos no plano espiritual que a gente vai e participa e aprende, estuda, se aprimora e volta, ó, fortalecido. Mas nem sempre a gente faz isso. Eu gosto de bebida, de álcool, de farra, de sexo, drogas e rock and roll. E aquele espírito, ele sai, vai dormir. O espírito dele, ao invés de ir pro encontro com o mentor espiritual, ele vai ir ali, ó, tá rolando álcool, drogas, sexo e tudo mais, e ele vai pra lá. E aí ele acorda com o sentimento de que está mais cansado do que na hora que foi dormir. Por causa disso. Ele tem essa afinidade. Eu não me lembro agora em qual livro que André Luiz fala isso com muita clareza. Né? Então, olha só, a importância de eu vibrar, de eu me harmonizar, de eu me equilibrar nessa hora do sono. Para que eu possa estar com o meu espírito numa condição que eu dormir, eu vou para um lugar de auxílio, de paz, de conforto, de esclarecimento, de estudo, de aprimoramento, onde eu possa fazer um balanço do que eu estou fazendo nessa encarnação para eu me modificar, me melhorar, trabalhar minha reforma íntima e eu conseguir assim o meu progresso moral e a minha evolução espiritual. Então ele coloca isso com muita clareza. Eleve, quer um exemplo? A pessoa que de repente vai ver noticiário antes de dormir. Esses jornais aí que tem aí de madrugada, que tem aí 11 da noite, meia-noite. O cara só conta desgraça, só conta tragédia, só conta coisa ruim. E aí ele ainda tem a cara de pau de na hora que finaliza o jornal e fala assim, boa noite. Como? Como boa noite? Se o cara contou tanta tragédia, tanta coisa, o cara tá assim, ele vai dormir assim, se tremendo todo. Aquele que vai ver um filme de terror, de tiro, de morte, aquela coisa toda, antes de dormir, o que ele está vibrando? Ele está vibrando tensão, ele está vibrando suspense, ele está vibrando medo. E aí ele vai dormir com o padrão vibratório dele em que situação? Lá embaixo, né? E aí ele vai querer se sintonizar com o anjo da guarda, com o mentor espiritual, com tudo isso? Não vai. Muito provavelmente pode ter os chamados pesadelos. Ah, eu tive um pesadelo. Não foi um pesadelo não, foi uma coisa real. Porque ele vibrou num padrão lá embaixo e na hora que dormiu o espírito saiu do corpo, estava na companhia, estava na sintonia de que tipos de espíritos? De obsessores. Aí ele acorda esbaforido, tive um pesadelo. Não foi pesadelo não. A gente chama pesadelo, né? Não, não teve pesadelo nenhum. Teve uma realidade. Ele foi dormir com essa vibração. Para um pouco antes. Coloca uma música tranquila. Faça uma meditação. Uma música, ó, olha a musiquinha de fundo aqui, ó. Vou até aumentar. Ó. Você não baixa MP3 aí, 500 músicas diferentes de tudo quanto é tipo, baixa uma dessa, baixa uma música dessa. Antes de dormir, fazendo aquela reflexão, fazendo aquela prece, aquela comunicação.
Ó, o padrão vibratório eleva. Você vai na hora de dormir, o espírito se desprendeu do corpo, contato com espíritos de luz. Simples assim. Vamos continuar. Eleve, pois, aquele que se ache compenetrado nessa verdade, o seu pensamento a Deus, quando sinta aproximar-se o sono, e peça o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória lhe seja cara, querida, benquista, né? A fim de que venham juntar-se-lhe nos curtos instantes de liberdade que lhe são concedidos, e ao despertar-se, sentir-se-á mais forte contra o mal, mais corajoso diante da adversidade, da dificuldade. Elevou o pensamento a Deus, fez uma reflexão, uma pausa, uma meditação. Aquele tempinho com a música não dá uma tranquilidade? Um silêncio com a musiquinha tranquila, de paz. Não foi legal? Você pode fazer isso. E aí pede a Deus, aos amigos, aos benfeitores, que possa ajudar nas suas intuições e tudo mais. Eu vou dar aqui um conselho para vocês. Eu estou precisando de uma ajuda, uma solução, uma ideia. Como é que eu vou passar por isso, meu Deus? Que me vem uma luz, uma intuição, uma coisa. Uma sugestão. Eu faço muito isso. E várias vezes eu tive surpresas extraordinárias. Mas o que você faz, Sérgio? Fiquei curioso. Do lado ali da sua cama, deixe um bloco, um caderno e uma caneta ali ao lado. É muito provável que de vez em quando aconteça, ou já deve ter acontecido, você acordar com uma ideia. Durante a madrugada eu acordo com uma ideia, um sentimento, uma coisa, pensando em algo. E aí eu nem ligo para aquilo. Não, amanhã quando eu acordar eu penso nisso. Aí quando chega o dia seguinte você acorda, eu tava com uma ideia mesmo, qual era mesmo, e esqueci. Esqueci qual era a ideia. É claro, porque quando você voltou, já se reconectou. Então, nessa hora, você faz o quê? Tá sonolento? Peraí, deixa eu escrever aqui. Aí você vai e escreve. Olhar não sei o que lá. Conferir não sei o que lá. E aí de manhã quando você acorda, tem um recado para você mesmo ali. Você nem lembra que escreveu aquilo. Aí você vai olhar, vai observar. Quantas e quantas vezes. Da época dos computadores antigos, né, mais antigos, não eram com essas telas fininhas, né? Então eles passavam muito raio, acho que infravermelho, ultravioleta, sei lá, que fazia mal para a pessoa. Eu ficava o dia inteiro no computador. Tinha muita dor de cabeça, eu não sabia o que era, fui a médico, tomava remédio, fazia um monte de coisa. E a dor de cabeça vinha e eu tava, enfim, não sabia mais o que fazer. E me deram essa orientação. E aí uma bela noite eu fui dormir, quando acordei tinha um recado: compre um protetor de tela. Aliás, não era compre, era protetor de tela para o monitor. Acordei com aquilo ali assim, aí, né, porque tinha, para quem não sabe, não lembra disso, era uma telinha que você colocava na frente do monitor do computador e que ela ali canalizava, né, neutralizava aquelas ondas, aquelas infravermelho, ultravioleta, sei lá o que é, que fazia mal, que era nocivo pra gente. E aquilo me causava dor de cabeça. Nunca mais tive a dor de cabeça. Repara, tantas outras coisas podem acontecer. Experimenta. Experimenta, vale a pena, tá ok? E aí vem a prece. No item 39. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar, né, saudável, a impressão desse convívio. Que a luz, que o reabastecimento espiritual nas colônias, nas cidades espirituais, possa permanecer me trazendo paz durante o dia, discernimento, tranquilidade durante o meu dia.
Deus, Jesus, espiritualidade amiga, que possa nesta noite eu ter o descanso reparador para o meu corpo físico e que possa meu espírito ter o contato com os amigos e benfeitores espirituais, de maneira que eu consiga ter os estudos, os esclarecimentos, os conhecimentos e a capacitação para que eu consiga trabalhar com sucesso esta encarnação, esta vida encarnada e a minha reforma íntima. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. É essa prece que eu faço na hora de dormir. Quando eu acordo, Deus, Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado pelo descanso reparador que meu corpo físico pôde ter e que possa, com os valores que eu aprendi, que eu reforcei durante o sono, com o meu espírito e os amigos benfeitores, trabalhar no bem, sendo instrumento de ajuda, de auxílio ao meu próximo e conseguindo produzir tudo aquilo que é necessário, que eu preciso também dentro deste plano material que é tão importante para esse equilíbrio entre matéria e espírito. Estamos no mundo material. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. 2 preces, uma na hora de dormir, uma na hora de acordar. Depois manda um WhatsApp pra gente dizendo o que aconteceu, como é que você se sentiu depois de 1 mês, de 60 dias fazendo isso. Depois conta pra gente. E tendo esses cuidados na hora de dormir, evitar o filme, evitar aqueles noticiários, aquilo todo, depois fala pra gente, ok? Tá aqui o estudo. Hora de fazer a prece pelos irmãos encarnados, desencarnados, amigos, inimigos. Eu vou começar a prece aqui. Quando eu disser pausou, você pausa aí, mencione o nome dessas pessoas, tá ok? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, queremos neste instante pedir por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnada ou desencarnada, para que possa receber o auxílio, o amparo, a ajuda, o esclarecimento, o fortalecimento, para seja qual for a situação em que cada um desses estiverem atravessando, que possam suportar com resignação, com amor, com alegria, da melhor forma possível para o seu progresso e a sua evolução. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos mencionar os nomes, pausou aí. Soltou o pause. Fluidificação da água. Você está vendo aí, ó, o programa Minutos de Espiritismo, número 23, tem o estudo completo da fluidificação da água. Então, pegou aí a jarra, o copo, o vasilhame, colocar as mãos sobre essa jarra e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus e Espíritos amigos, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de maneira que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Estou colocando aqui a água no meu copo, saúde, vou beber aqui a água. Hora da prece de encerramento, então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por esse estudo tão especial que foi feito hoje. Obrigado por estarmos percebendo a importância de elevarmos a nossa vibração, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos na hora do sono. Que possamos, diante dessas lições, colocarmos cada vez em prática os valores que foram aqui ensinados, de maneira que possamos ter sucesso na nossa proposta de reforma íntima, do nosso progresso moral e da nossa consequente evolução espiritual. Obrigado aos anjos guardiães que deram sustento, amparo ao ambiente que nos encontramos. Que possamos ter uma semana de muita luz, muita paz, muita proteção, seja por nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus. Que possamos cada vez mais colocar os valores
ensinados pelo Cristo na prática de nosso dia a dia. E que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais um estudo. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Então veja aí, finalizamos aí o estudo de hoje, tá ok? Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Vale a pena estudar isso aqui que a gente leu hoje algumas vezes, compartilhar com os amigos. É um momento importantíssimo, esse momento do sono. Tá ok? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até semana que vem. Tchau, tchau!